Aí depois a Vitória edita, né? Sim. Ele botou Tô Apostos aqui já. Aqui não apareceu nada ainda. Já mandei aqui para ele. Em 2 minutos ele entrar, eu dou uma ligada para ele. Vou até repassar novamente o link. Agora apareceu. Apareceu? Viu como é que deu uma subida lá, né, no pessoal se inscrevendo, né? Cara, sinceramente não vi. Tudo bom, Vitor? Opa, tudo certo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Maravilha. A gente tá só vendo como é que tá, se tá dando para escutar bem você. Nós estamos com 120 pessoas inscritas. Pô, que maravilha. Mas Legal. geralmente não entra todo mundo, né? Normal. Normalmente é metade, né? Isso, por aí. Tá também, o Luiz está aqui também, apesar de estar como Alexandre, o Luiz é o nosso responsável por TI. Não, mas o número que tiver a gente faz, não tem problema, não. É até melhor com menos gente. A outra deu 50 pessoas. Ah, legal. Isso. Né? Entre entrar e sair, né? Eu acho interessante hoje, assim, falar sobre pareceu aquela primeira que eu acho que eu assisti contigo, né, dessa nova... que a pessoa tem muito medo do mercado financeiro, né? Não, essa explicação que a gente faz é meio que padrão, até em reunião e tal, mais ou menos a abordagem que a gente usa, a gente fala do momento que o país está, né? Saiu de juros altos para juros baixos, como que isso influencia no investimento das pessoas, por que hoje elas vão no banco e percebem que não está mais rendendo como antes. A gente fala um pouquinho de inflação, explica juro real e fala ali sobre... Eu não gosto de falar muito sobre produto de investimento, porque eu acho que isso aí a pessoa começa a ficar entediada, mas a gente entra ali em 1, 2, 3 produtos só para a pessoa entender mais ou menos o raciocínio que ela tem que ter, né? Tendo essa parte de juros reais em mente, o que eu tenho que ter em mente na hora daí de escolher um produto financeiro. Então é mais ou menos isso. E daí a gente abre para pergunta. Eu não gosto de fazer coisa muito longa, cara. Eu gosto de fazer a coisa mais curta possível, porque a gente faz muito evento, né, aqui na Critéria, e a gente percebe que, pô, o evento que dura 1 hora, 2 horas, 3 horas... É melhor fazer um evento de 15 minutos, 15 minutinhos, abrir para pergunta, que daí a pessoa absorve tudo. Então é mais ou menos isso, ó. Falar de juros, inflação, juros reais, explicar como que isso influencia ali no básico do investimento, e é isso, acabou. Se você puder dar uma pincelada no Tesouro Direto, porque... Vou falar assim, não é mais uma opção tão interessante por conta dos juros baixos, mas vou falar assim, Selic a 2% tá matando. Houve uma live do Banco do Brasil falando só sobre Tesouro Direto. E muitos dos servidores têm conta no Banco do Brasil, entendeu? Então acho até por isso que foi que o pessoal pediu essa live, entendeu? E depois tu pode deixar o teu contato aí para as pessoas te procurarem, deixa aí no chat, entendeu? Fechado. Basicamente é isso, entendeu? Eu não uso muito essa plataforma aqui, então eu vou... aqui o chat. Você clicando no botãozinho aí em cima, tem um chat aí. As perguntas a gente deixa geralmente para o final. Beleza. Tá? Aí a gente vai falando, eu te passo aqui quais são as perguntas. Pergunta, o pessoal pode fazer também a qualquer momento, cara. Eu sou... Quer me interromper para falar, vou falar. Mas acho que porque se a gente abrir, tem muita gente vai conseguir falar. Entendi. Não, beleza. Entendeu? Já teve algumas experiências, né, Luiz? Beleza. O pessoal entra no meio, aí as pessoas começam a querer uma consultoria individualizada para uma palestra. Isso são coisas diferentes. Entendeu? Agora a gente tem que fechar nosso convênio, né, cara? A gente acabou não fechando aí com vocês ainda aí. Você comentou como que funciona. Eu tenho que ver, temos que ver aí como que funciona essa parte, ver se é algo que a gente pode aproveitar também aqui. É um convênio bem simples. Tá legal aí, Luiz? Tá dando para chutar bem? Sim. O meu áudio tá bom, cara, porque eu... Perfeitamente.
Tá ótimo, áudio. Eu não sei se eu coloco o microfone aqui para talvez ficar melhor. Pode, é porque a gente sempre pede para as pessoas fecharem, né, os microfones, né? Não, deixa eu ver aqui se não fica melhor assim, que às vezes. Pera aí. É bom que a gente testa. Ó, Ficou melhor ou não fez diferença? Eu não notei diferença. Notou uma Então diferença? eu vou ficar assim. Então. Não, praticamente a mesma coisa. Mesma coisa, Não deu diferença, não. A única coisa ruim de não ter fone, às vezes, é que às vezes dá um pouco de retorno, né? Mas no caso aí do Vitor, não tá dando. Tá bem tranquilo. É que da outra vez foi o Mané com o microfone aberto que deu problema, né? Para variar. Então, José Sebastião Santos aqui já querendo entrar. Espera um pouquinho aí, porque senão. algum de vocês é botafoguense? Não. Tô vendo. Tô dando uma olhadinha no jogo do meu time aqui contra o Botafogo. Você é botafoguense, cara? Não, eu sou atleticano. O Atlético tá jogando contra o Botafogo. Mas Atlético Goianiense, não? Paranaense. Não, pra mim, o Botafogo tá atrás do Flamengo, então. Nossa, aqui a situação nossa tá feia, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui que a Mersa tá pedindo aqui o link da live. Mersa. E a gente só começou, na verdade, a divulgação na segunda-feira de manhã. Agora deve ter até um pouco mais. E você vai falar com gente do Brasil inteiro hoje, tá? Oh, que maravilha! Só não tem alguns estados, eu acho. Eu te falo aqui quais são. Quer ver? A gente só não tem Amazonas, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Roraima e Tocantins. O resto todo tem gente inscrita. Oh, que maravilha! Então, tá falando com o Brasil todo aí. Que é uma coisa que foi bom, né? Nessa questão, a live afastou as pessoas, mas ao mesmo tempo juntou as pessoas, né? Cara, a gente antes fazia muito evento presencial, então eu pegava, sei lá, um gestor de um fundo lá de São Paulo, trazia ele, sei lá, para Curitiba, para sentar e tomar um café com os clientes, cara. A gente nunca mais fazia isso, eu acho. É muito custo, tem que pagar passagem, hotel, o café, não vale a pena. Nossa, realmente. O cara faz o mesmo trabalho, cara, e ninguém precisa sair de casa. Daí o cara tinha que sair do trabalho, pegar o trânsito, ir lá pro nosso escritório, para ficar 2 horas lá, ele ia contra gosto, por mais que ele quisesse ir, ele ia contra gosto, porque no dia ele fica cansado, ele naquela merda. Tá? Daí, putz, agora não vamos fazer mais isso. E também tem uma outra coisa, né, cara? Muitas vezes você se prepara, faz tudo, aí não vai quase ninguém. Eu não sei. Não, cara, eu falo que o cara vai a contragosto porque eu, que tava organizando o evento, chegava no dia e falava, puta merda, tem que fazer aquela bosta. Não que é ruim, mas é que, pô, você tá cansado. Às vezes você marca o evento pra quinta-feira, daí no fim de semana você tá, tipo, animado. Daí, cara, você vai cansando durante a semana, na quinta, tem que organizar um evento ainda, daí é uma trabalheira do caramba, né? Pô, é bem mais fácil fazer assim, cara. E eu sou ansioso por natureza. Eu também. Daí você fica a semana inteira com aquilo martelando. Pô, tem que comprar café, tem que comprar comida. Daí, eu já estou preocupado aqui qual vai ser da semana que vem. Entendeu? E eu faço divulgação, todo sábado a gente manda um e-mail também para os associados, assim. Eu não consigo me desligar. Luiz conhece, né, Luiz? Sim. Conheço bem. Aí depois, Luiz, amanhã muda a minha data de nascimento lá, para eu testar o negócio dos parabéns. Claro. Tá? Porque aí eu vou divulgar lá para os diretores. Uhum. Beleza. Vou deixar. Vou deixar anotado aqui. Não tá saindo balãozinho, não, né? Que nem ele queria, não, né? Não. O Arthur já me mandou aqui desde amanhã.
Uma coisa também que eu acho, cara, é que isso eu senti aqui no escritório. A gente tá empurrando muita live também. Eu só quero fazer live todo dia. Eu já não concordo também. Ninguém deve ficar banalizado, sabe? Sim, Eu sim. até falei isso todo dia lá o pessoal do escritório organiza alguma live, alguma coisa. Eu falei, cara, não, calma. Não dá pra fazer todo dia, senão perde, sabe? É a mesma coisa que você fazer Copa do Mundo todo ano. Vai perder, não vai ser mais Copa do Mundo. Perde a graça. É tipo o que fizeram com a Copa América. Todo ano tem Copa América, virou estadual. Daí, pô, os caras querem fazer live todo dia, cara. Não vai ter, sabe? A gente está fazendo toda semana. Uma vez por semana eu acho ideal. 2 vezes por semana. E assim, nós temos 50 mil associados. Uhum. Então, assim, sempre tem um público novo, entendeu? A gente não consegue. Daí é bom. Tem um público grande para explorar. Entendeu? Mas ainda tem uma dificuldade muito grande das próprias pessoas. A gente está desenvolvendo uma plataforma diferente, Zoom, de Meet, entendeu? Para fazer via YouTube, porque a pessoa não precisa instalar nada. Daí é bom. A gente começou a fazer por YouTube também. É interessante, ficou um pouco melhor. Mas pelo YouTube você tem que ter um gerador de streaming, né? Você não pode fazer direto. Não, tem que ter gerador de streaming. A gente faz via Zoom, transmitindo no YouTube. Alguma coisa assim. Mas vocês estão usando qual gerador de streaming? Cara, essa parte técnica eu admito que eu não sei. Eu tô tomando uma porra, cara. Tô tentando usar um tal de OBS. Dizem que é o melhor que tem, mas, pô, é complicado, cara. Complicado. Já tentei umas 2 vezes, eu boto minha mulher como cobaia para assistir, para tentar. Não consegui, Luiz, não consegui. No final de semana eu vou fazer só isso. Eu vou esquecer clube e vou me dedicar a botar esse negócio para rodar. Mas mesmo assim. Você trabalha para se dedicar a trabalho. Coisa o quê? Eu gosto, cara. A mulher já acostumou já, cara. 30 anos juntos, se eu não acostumar, coitada. Uma vez a gente estava de férias na praia, eu estava com ela dentro d'água, já sei! O que você já sabe? Como é que eu vou fazer para resolver o problema assim lá no trabalho? Caraca, filho. Mas não é bom, não aconselho ninguém a ser assim, não. É ruim. Aqui a gente também não tem muito horário de trabalho, às vezes o cliente manda mensagem 9 da noite e tem que responder. O meu trabalho ideal, tá vendo, Luiz? Cara, eu sou o seguinte, até eu tenho que me segurar. Às vezes, agora não, que a gente não está viajando, eu estava em Brasília e comecei a assistir aquele filme do McDonald's. Você já assistiu? Fome de Poder? Isso. Muito bom. Cara, eu fiquei tão pilhado com o filme que 2 horas da manhã eu estava mandando mensagem para todo mundo. Cara, muito bom aquele filme, cara. Muito bom. Aquele filme é excelente. Não pode ver com os olhos românticos, né? Então, cara, o pessoal normalmente fica com pena dos 2 irmãos, assim, óbvio, você fica... Mas eu acho que se não fosse o outro cara lá, não teria saído da lanchonetezinha que eles tinham começado, tinha ficado naquilo. Eu entendi isso do filme, que, tipo, tudo bem, o cara foi sacana pra caramba no acordo lá, mas foi ele que transformou o McDonald's no monstro. Nem sempre uma grande ideia gera um grande negócio. Exatamente, perfeito. Entendeu? Você vê, o cara que inventou o super-homem morreu pobre. Uhum. Então não tem só esses exemplos, entendeu? Tem vários exemplos aí que vem mostrando que você pode ter uma senhora ideia, mas se você não souber trabalhar aquela ideia... ela, né? Já era. Não, exatamente. O cara ali, ele soube escalar. O mérito, na minha opinião, foi... Os caras tiveram medo, né? Os caras tiveram medo. O grande problema ali foi o medo dos caras ficaram de será que vai se manter a mesma qualidade? Se eles quisessem, eles teriam voado junto. A impressão que eu tive foi essa, né? A grande sacada foi o outro cara que falou: o teu negócio não é lanchonete, o teu negócio é imobiliário. Uhum. Hoje eles matam os caras. Sim. Ele era dono dos terrenos. O cara foi canalha, mas foi um visionário. Sim. Mas tem muita gente que assiste e fala: pô, o cara é um canalha, um miserável. Vocês têm que assistir como negócio. Exatamente, tem que ser como um empreendedor, né? Senão não dá. O cara é um canalha. Assim. Eu nem sei se ele é um canalha, né? Tem ponderações, né? Ponderações, exatamente. Tu assistiu, Luiz, o filme? Não, nunca vi, não. Até se falou de filme no McDonald's, eu achei que tinha sido aquele Super Size Me.
Não, esse é o Fome de Poder. É como que o McDonald's virou o McDonald's. Ah, deu pra entender a pegada do filme. E o cara já tinha fracassado um monte de negócios dele. Um monte, o cara se metia em um monte de coisa e fracassava. É o seguinte, é uma mesma vibe daquele A Procura da Felicidade. E na mesma, eu achei parecido também com o do Facebook lá. No Facebook, eu não assisti. Do Mark Mais ou Zuckerberg, menos o mesmo estilo. Uhum. não assisti. Quer ver outro cara que era um outro idiota? Era o Steve Jobs, pô. Aquele ali é muito pior do que o cara Do McDonald's. do McDonald's. Porque ele realmente não inventou nada. É mesmo? Eu não sei. Eu admito que eu não sei. Essa história eu não sei. Pô, assiste, o cara. Ele fez uma equipe excelente Uhum. e o cara consegue transformar. É aquela mesma história, você transformar um produto em desejo. Uhum. Quando você transforma um produto em desejo, cara, se vende sozinho. Verdade. Se vende sozinho. Entendeu? O. Fernando, começar a liberar o pessoal aqui. Joia, né? Pode começar, pode começar. Celular, né? Tem gente já reclamando aqui, ó. Tô guardando autorização, demorando, e aí começa a liberar o pessoal. Que bom que o pessoal tá ávido para entrar, né? Tá querendo entrar, né? Boa noite, pessoal. Eu vou pedir para vocês fecharem os microfones, por favor. Eu acho que você consegue fechar de todo mundo, não, Fernando? A gente consegue, sim. Ah, então tá tranquilo. Só me avisa de fecharem o meu. Aí não, né? Boa noite a todos. A gente vai aguardar uns 5, 10 minutinhos, enquanto as pessoas estão entrando. Já vamos começar já. Só está entrando a nata do Brasil, tá vendo? Pessoal, todo mundo que vai investir na bolsa, entendeu? O pessoal aí que vai fazer movimentar esse mercado financeiro. Tem algumas pessoas que não receberam o link de confirmação. Eu estou enviando por aqui pelo Zap.
Tem que... Sionei, você clicou em apresentação, tem que clicar em interromper a apresentação. Tirar ele. Eu não sei se... Hoje a gente está aqui praticamente com o Brasil inteiro participando aí da live. Estamos com gente de todo o Brasil. Maravilha. Antes de vocês entrarem, a gente estava conversando sobre filme, né? Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Fome de Poder. Se não assistiram, assistam. É a história do cara que alavancou o McDonald's. Eu não sei se vocês sabem, mas a pessoa que inventou o McDonald's não foi a pessoa que lucrou com o McDonald's. Então, quem inventou foi uma pessoa e quem acabou lucrando foi uma outra pessoa totalmente diferente. Um cara, assim, e quando assistirem, não assistam com um olhar romântico, não, porque o cara ele não é um dos mais éticos, né? Mas ele, na questão de administração, o cara é genial. Então, assistam um filme que vale muito a pena. Fome de Poder, é com o Michael Keaton. Eu estava falando que ele parece muito com aquele filme, não sei se vocês já devem ter visto, chamado A Procura da Felicidade, com Will Smith, né? Só que na questão desse filme do Will Smith, o cara é extremamente ético, mas também consegue galgar uma série de coisas. O outro não. O outro não é muito ético, mas também chega assim, a ter um sucesso estrondoso. Né? E outra coisa importante, se vocês não sabem, hoje é o dia do cachorro-quente, hein? Não esqueçam de comemorar, que hoje é o dia do cachorro-quente. Já comemorei 5 vezes já. Comi 5 cachorro-quentes. Bem, já são 6h05, Luiz. Você vai liberando as pessoas aí para a gente... Fernando, que eu saiba, você é o rei da coxinha, não do cachorro-quente. Não, mas hoje é o dia do cachorro-quente. Eu sou fiel aos meus amigos, entendeu? Quando é dia do cachorro-quente, eu gosto do cachorro-quente. Boa noite, pessoal. Saudade. Bem, gente, vamos começar para ser justo com quem chegou no horário, né? A gente já tem algumas pessoas já. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer aqui aos diretores que estão aí dando a audiência aí para a gente, foram pessoas chaves para a gente arrebanhar todo mundo. Gostaria de também agradecer a presença do Arthur. O Arthur, que vocês não sabem, ele é parceiro nosso da Integrar, ele tem vários convênios conosco, foi quem possibilitou que nós fizéssemos essa live, né? A gente está fazendo a live através de um dos parceiros da Integrar, que é o Vitor, que eu já vou apresentar. Então, Arthur, obrigado aí pela parceria. A gente até teve um depoimento, vou falar rapidinho, de um associado. O Arthur também trouxe um convênio de uma locadora de imóveis, então a gente teve um associado que eu acho que o Arthur deu uma graninha para ele, mas o cara ficou tão feliz, o cara economizou até R$750. Então, ele fez o levantamento fora do clube e depois fez com o convênio da Integrar. Ele economizou R$750, então pagou a diária dele. Então, hoje a live de hoje é sobre mercado financeiro. O mercado financeiro é uma coisa nova para o brasileiro, né? Se vocês forem lá fora, nos Estados Unidos, principalmente, é uma coisa muito normal. O americano sempre tem um advogado, ele sempre tem um contador, ele sempre tem um corretor de valores, né? E é uma coisa nova do Brasil, a gente sempre foi muito acostumado. Nós que já somos jovens há mais tempos, aos nossos pais falaram, tem que abrir uma poupança. Então, a nossa visão de investimento sempre foi poupança ou imóvel, né? Nós mais que somos jovens há muito tempo, né? E a gente está vendo com a mudança do cenário econômico
no Brasil, né, que hoje em dia é aquele efeito borboleta, quando uma borboleta bate a asa lá na Ásia, ela afeta o mundo todo. A gente tem que começar a mudar um pouco os nossos conceitos, e para falar sobre uma coisa tão específica, a gente foi procurar um especialista, né? O Vitor, ele é de uma assessoria, ele é da Critéria Investimentos, que é uma corretora de valores, né? Ele tem formação nos Estados Unidos, tem uma grande e larga experiência, né? Apesar de falar, pô, esse cara é tão novinho aí, já assim, hoje em dia a idade não quer dizer muita coisa, não, né? Hoje em dia tem gente muito nova, muito capacitada, né? Então, eu vou deixar a palavra aí para o Vitor. Ele falou que vai ser bem tranquilo, não vai falar economês. A gente vai todo mundo sair daqui, vamos arrebentar daqui a 2 semanas, tá todo mundo milionário. Né, Vitor? Você está com a palavra. Vamos lá, então. Obrigado, Fernanda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite. Tomara que seja a primeira de muitas lives que a gente organiza. Acho que o Fernando, ele foi muito feliz no que ele falou, né? Não é que o mercado financeiro no Brasil ele seja novo, é que muita coisa mudou. Então eu vou abordar isso no que eu vou falar, tá? Eu não uso slide, eu não uso planilha, eu não uso nada, eu gosto de fazer uma coisa mais bate-papo e gosto de ser bem curto. Então, meu objetivo aqui é demorar, sei lá, no máximo ali 30 minutos, porque eu acho que é o máximo ali que as pessoas conseguem absorver legal. Falando um pouco sobre a Critéria, que é a empresa que eu trabalho, tá? Eu sou um dos assessores da Critéria Investimentos. A Critéria Investimentos é um escritório de assessoria de investimentos, então a gente assessora as pessoas físicas e jurídicas na parte de investimentos. A gente tem uma área de seguros, tem uma parte exclusiva também para PJs, para cuidar da parte de M&A, fusões e aquisições, enfim, emissões de dívidas, mas nosso main business é investimento, é assessorar, é cuidar, ajudar o brasileiro a investir melhor, né? A gente é um dos escritórios credenciados a XP Investimentos, então a gente usa a plataforma da XP para atender o nosso cliente final. Hoje a gente tem mais ou menos ali 3,5 bilhões sob custódia. Somos um membro do G20 da XP. O G20 é um selo de qualidade que a XP dá para as 20 operações mais eficientes credenciadas a ela. Então, nesse caso aí, não é só avaliado o tamanho do escritório em termos de custódia, mas também a qualidade do atendimento, né, NPS, enfim. A razão pela qual a gente atende pela XP, só falando brevemente, tá, porque é algo que é novo, esse mundo de corretor é novo para muitos brasileiros, então a maioria acaba não entendendo muito bem a diferença. Qual que é a diferença de uma corretora e um banco, tá? A XP hoje, se eu fosse exemplificar ela funciona mais ou menos como um supermercado de investimento, tá? Então, vamos supor que você tem a conta lá no Itaú, ou no Santander, ou na Caixa, ou no Banco do Brasil, tá? Se você for atrás de uma renda fixa, por exemplo, né, muito provavelmente o gerente desse banco ele vai te dar uma renda fixa emitida pelo banco, né, a qual ele trabalha. O CDB, por exemplo, do Itaú, né? Na XP, você tem vários CDBs de vários emissores diferentes em um lugar só, tá? Então, a XP é um distribuidor de produtos financeiros. Então, é como se em um lugar só, como funciona no supermercado, que você vai, sei lá, para comprar refrigerante, você tem várias e várias marcas diferentes, e na XP você tem uma variedade maior, né, de produtos financeiros. Renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários, enfim, assim por diante. Então, é por isso que a gente escolheu a XP para trabalhar, atender o nosso cliente, porque é a plataforma que a gente acha que é a mais completa do mercado hoje, né? O nosso trabalho na Critéria de assessoria de investimento, historicamente, ele sempre foi muito fácil. Por que ele era muito fácil, né? Porque o Brasil era um país de juros altos. Então, ali entre 2014 e 2015, por exemplo, a gente tinha, sei lá, uma taxa de juros de 14% ao ano, 14,25% ao ano. Vocês aí que são mais experientes que eu vão lembrar que não muito tempo atrás a gente tinha uma taxa de juros de 30% ao ano, né? Então, o Brasil sempre foi um país de juros altos. E o que isso significa para o investidor, né? Era muito simples você ir lá, abrir uma conta em qualquer banco, abrir, sei lá, o Tesouro Direto,
e conseguia uma rentabilidade até, digamos, expressiva, né? Sem muito risco, com uma liquidez boa, e não precisava estudar muito, não precisava de uma assessoria financeira, não precisava de muita informação, você conseguia montar uma carteira que te ajudava a cumprir seus objetivos, né? Só a título de curiosidade, com uma taxa de juros a 14,5% ao ano, igual a gente tinha há 4, 5 anos atrás, você precisava só de 5 anos para dobrar o seu capital, né? Então, era muito fácil. Era muito fácil. Só que de 2015 para frente, né, o Brasil ele começou a passar por uma série de reformas estruturais. Eu não abordo política, tá? Quando eu falo dessa parte de investimentos, eu abordo única e exclusivamente a parte econômica e como isso influencia nos investimentos. A gente teve uma troca, né, de governo em 2015. A gente mudou de um governo que tinha uma visão um pouco mais, digamos, flexível na parte fiscal para um governo que tinha uma visão, aliás, ainda tem, né, mas enfim, teve uma troca de governo. A gente mudou de uma visão mais flexível na parte fiscal para uma visão de mais austeridade. Tá? O que significa isso? Tá? Vamos sair do economês, vamos falar simples. Se você vai emprestar dinheiro para um amigo, tá? E ele é endividado, ele gasta muito, ele tem as contas atrasadas, você obviamente vai emprestar juros mais altos, né? Agora, se esse amigo vai lá, começa a gastar menos, corta gastos, enfim, põe a vida financeira em ordem, os juros que ele consegue acaba sendo mais, né, acessível, acaba sendo menor, no caso. Então, o Brasil passou por uma mudança, digamos, na forma ali de pensar a diretriz fiscal do país, e isso permitiu com que o governo fosse diminuindo a taxa de juros, né? Isso fez com que os investidores estrangeiros, por exemplo, vissem o Brasil com uma visão um pouco diferente, né? E hoje a gente se encontra num cenário de juros a 2% ao ano, né? Muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, ali onde você tem historicamente uns juros de 1,5% ao ano. Isso, para o investidor, acaba sendo uma dificuldade a mais, porque se você ficar no mesmo produto financeiro que você tinha há 5, 6 anos atrás, ao invés de render 14% ao ano, vai render 2% ao ano. Então, um Tesouro Selic, por exemplo, né, que é um título de emissão pública ali, está emprestando dinheiro para o governo à taxa Selic, ele passou de 14,25% a 2%. Então, essa taxa de juros baixa, ela obrigou o brasileiro a ir atrás de investimentos mais qualificados. E é por isso que hoje se você entrar ali no YouTube, no Instagram, você vai ver um monte de gente falando de investimento. É por isso que a Critéria cresceu tanto, é por isso que plataformas como a XP, a Easy Invest, a Rico cresceram tanto, né? Porque o brasileiro ele foi obrigado a sair de um modelo muito mais tradicional, muito mais tranquilo, digamos assim, muito mais fácil de investimento, para ir para um modelo mais sofisticado. Ele tem que ter uma alocação estratégica um pouco mais complicada. Então, basicamente, com juros a 2% ao ano, né, a gente tem duas opções. Ou você pega o seu dinheiro e coloca ele na economia real, porque assim, se eu deixar meu dinheiro lá no banco, rendendo 2% ao ano, eu coloco R$100 hoje, no fim de um ano, eu vou ter 102. Então, por que eu vou deixar esse dinheiro no banco? É melhor eu gastar. Se eu estou pensando em trocar de casa, se eu estou pensando em trocar de carro, se eu estou pensando em trocar de computador, eu vou lá e coloco esse dinheiro na economia. Então, em termos macroeconômicos para o país, um juros baixo é interessante, porque ele deixa o que a gente chama de custo de oportunidade baixo. Ao invés de deixar o empresário lá, o cara que é empresário, antes ele precisava de um retorno superior a 14% ao ano para abrir uma empresa. Hoje, um retorno superior a 5%, 6%, já é interessante, porque ele só teria 2%, né, de custo de oportunidade ali na renda fixa tradicional. Então, é muito melhor eu botar esse dinheiro na economia ou investir em produtos financeiros mais arriscados, mais diferenciados e mais sofisticados. Então, é importante que as pessoas entendam que elas não é que elas investiram errado, não é que elas investem errado.
é que esse cenário mudou. E muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender isso, né? Pô, por que meu pai, por exemplo, ele, sei lá, ele ia lá no banco, ele costumava aplicar em CDB, estava tranquilo, né? Pegava ali um tesouro direto, um CDB, um fundo de renda fixa, ele não tinha muito trabalho. Hoje ele não pode mais fazer isso. Ele tem que ter uma carteira mais diversificada, mais sofisticada, para que ele obtenha retornos, né, plausíveis, digamos assim, né? Hoje, uma taxa de juros de 2% ao ano, né, o brasileiro ele é muito apegado a 1% ao mês, ele quer muito o rendimento de 1% ao mês. Né? Com uma taxa de 2% ao ano, o teu rendimento é 0,17 ao mês. Só para você ter só para a gente ter uma noção de como isso mudou. Né? Antes a gente tinha mais de 1% ao mês, uma taxa de juros de 14% ao ano, e hoje a gente tem uma taxa de juros de 0,17% ao mês. Né? Qual que é o outro ponto importante, né, para a gente entender essa mudança de cenário, essa mudança de mentalidade na parte de investimento? Tá? O Brasil, historicamente, é um país que tem inflação alta, né? Acho que a maioria aí do pessoal viveu a época da hiperinflação, eu não vivi, então acho que vocês podem até falar melhor que eu, mas inflação, tá, é a deterioração do poder de compra em um determinado período. Né? Então, tem muita gente que confunde, acha que, bom, a inflação fechou o ano em 5%, então eu vou perder 5%. Não, esse 5% é de um período passado. Então, se a inflação em um ano, sei lá, em 2020, foi de 5%, 2%, 3%, eu perdi, as coisas encareceram, né, 2%, 3%. Então, vamos pegar, por exemplo, uma latinha de coca, né? Vamos supor que uma latinha de coca custa ali R$1, né? E depois de um ano, tá? Essa mesma latinha de coca custa R$1,30, né? A inflação foi de 30% no ano. Então, se os meus investimentos, tá? Se eu sou um cara que toma muita Coca-Cola e meus investimentos, eles não tiveram esse mesmo rendimento, ou, assim, eles podem até ter tido rendimento, mas se eles não renderam, no caso aqui, no exemplo hipotético, 30%, eu tive perda do meu poder de compra, tá? Qual que é o conceito econômico que eu estou querendo tirar disso? Juros reais. O que é juros reais? A taxa de juros menos a inflação. Então, se a inflação de um período é 2% e meu rendimento na minha carteira de investimentos também é 2%, no fim, vocês concordam comigo que eu não tive rendimento. Eu só mantive o meu poder de compra. As coisas que eu comprava ontem, eu consigo comprar hoje, corrigidas, mas eu não tive ganho de capital. Tá? E é importante lembrar que o índice de inflação brasileiro é o IPCA, né? O IPCA ele é uma cesta extremamente básica de produtos, extremamente básica. Né? Até pouco tempo atrás, você tinha taxa de videolocadora no IPCA, agora que tiraram e substituíram por assinatura de Netflix. Mas é uma cesta assim, muito básica. Então, a inflação de quem janta fora, de quem toma vinho, de quem tem plano de saúde, enfim, carro, a inflação desse tipo de pessoa é muito maior do que a que é expressada pelo IPCA. Então, é outro fator importante para a gente levar em consideração. Tá? Basicamente, retomando, né? Se eu tenho um rendimento de 2% e uma inflação de 4%, eu tive rendimento, mas rendimento real negativo, correto? Porque as coisas encareceram e eu compro menos coisa do que eu comprava no início do período. Então, a inflação, ela é um fator também muito relevante quando a gente fala numa carteira de investimentos. E com juros baixos, né, isso se torna ainda mais relevante. Em 2015, por exemplo, os juros fechou em 14,25%, a inflação fechou em 7%. Então, a gente ali num Tesouro Selic, é uma inflação até relativamente alta, mas no Tesouro Selic, a gente já conseguia um rendimento real de 7%. Né? A gente conseguia ganhar poder de compra na renda fixa.
Muito provavelmente esse ano a taxa de juros vai fechar em 2% e a inflação também vai fechar algo em torno de 2%. Então, quem manteve os mesmos investimentos do que em 2015 não vai ganhar poder de compra, ele só vai manter, né, o mesmo poder de compra que ele tinha antes. Tá, Vitor, então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que saber? Eu acho que tem alguns produtos financeiros, é importante a gente saber como que a gente pode, dentro, tá, dos produtos financeiros, se proteger disso. Então, falando de renda fixa, que eu acho que é o que a maioria dos brasileiros investiam e ainda investem hoje, né? A gente tem alguns tipos de renda fixa, tá? O primeiro tipo é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto nada mais é que você emprestar dinheiro para o governo, tá? Então, você está pegando seu dinheiro e falando, ó, governo, estou te emprestando e vou retirar isso depois a uma taxa acordada no Tesouro Selic, por exemplo, ele vai te pagar 2% ao ano hoje, tá? Ainda tem que deduzir o imposto de renda depois. Então, o Tesouro Selic, por exemplo, é uma opção de investimento que vai te pagar ali os 2% ao ano, né? Beleza, tranquilo, com liquidez diária, sem susto, né? É uma aplicação interessante hoje? É um investimento interessante? Depende. Para quem está aqui começando a fazer uma reserva de emergência, não tenho nada de investimento, Vitor. Estou começando do zero. Talvez para começar uma reserva de emergência seja interessante, porque é o grande diferencial, né, desse tipo de investimento. Vitor, teu som está desligado. Abre teu microfone, por favor. Opa, então, a última coisa que eu falei, o que foi? O que vocês ouviram aí? Você começou falando da reserva. Reserva de emergência. Okay. Uma reserva interessante. Beleza. A maioria das pessoas, elas tendem a deixar a reserva de emergência delas, por exemplo, na poupança. Isso é um erro absurdo. Por quê? A poupança, ela é tão ruim, mas tão ruim que ela rende 70% da taxa de juros. Tá? Então, ela vai render 70% de 2% ao ano. Tá? Então, se a gente pensar naquele cenário de inflação de 2%, que é mais ou menos, né, a mesma coisa que a taxa Selic hoje, você estaria perdendo dinheiro deixando sua reserva de emergência na poupança, né? Então, para a reserva de emergência, faz muito mais sentido você deixar no Tesouro Selic, né? Que vai render os 2% ao ano, vai preservar ali mais ou menos seu poder de compra, né? E você tem liquidez, né, imediata se precisar desse dinheiro. Então, a primeira coisa que... Esse aqui é o ABC do investimento, reserva de emergência, Tesouro Selic. Não tem erro, né? Tá, Vitor, e para o resto do patrimônio? Dá para deixar no Tesouro Selic? Não, obviamente que não. Com tudo que eu falei aqui agora, dizendo que com a taxa de juros em 2% você praticamente não tem mais ganho nenhum, né? A gente tem que procurar produtos mais sofisticados, né, para o resto da carteira. Dentro da própria renda fixa, a gente consegue ter alguns produtos mais sofisticados. A gente tem emissão bancária. O que são títulos de emissão bancária? Ao invés de você emprestar seu dinheiro para o governo, como no Tesouro Direto, você empresta seu dinheiro para um banco. Tá? Esses papéis de renda, como de renda fixa de emissão bancária, como CDB, LCI, LCA, eles normalmente têm uma taxa um pouco melhor, tá, que as pagas ali no Tesouro Direto. Por que isso acontece? É evidente, né? Quando você fala em emprestar dinheiro, quanto maior o seu risco, maior vai ser o seu retorno, né? E o consenso é de que, né, todo mundo quebra antes do governo quebrar. Então, ao invés de emprestar para o governo, se você emprestar para algum banco, né, alguma instituição financeira, você tem um retorno um pouco melhor, tá? A gente consegue, às vezes, taxas bem interessantes em emissão bancária e algumas emissões bancárias são isentas de imposto de renda, como LCI e LCA. Tá? Isso é um diferencial bem interessante num cenário de juros baixos, né? Se a gente está falando de 2% ao ano, né, o imposto de renda comendo 15%, né, do rendimento, é bastante expressivo isso. Então, né, na emissão bancária, às vezes a gente consegue uma rentabilidade melhor e fugir do imposto de renda, tá? A liquidez daí que ficaria comprometida, porque um título de emissão bancária nada mais é que um acordo entre você e o banco, né? Se o
se você... Eu li aqui a pergunta da Herodes, tá? Se você está falando de um acordo que você faz com o banco, né, você chega para o banco e fala, ó, vou depositar meu dinheiro aí, e no vencimento, tá, eu quero retirar esse dinheiro com esse tipo de juros, né? Por isso que o nome é renda fixa. Renda fixa significa que você não pode perder dinheiro? Não. Você pode perder sim o seu dinheiro, e isso está no risco de crédito. Numa emissão bancária, esse risco de crédito, né, que é o risco da instituição financeira emissora desse título quebrar, ela é reduzida, primeiramente porque quando a gente fala de bancos no Brasil, a gente fala de um setor extremamente regulado, né, extremamente sólido, extremamente resiliente, e você também tem o FGC, que é um fundo garantidor de crédito por trás. Então, as instituições financeiras, elas têm esse FGC, que é para, no caso de não poder honrar esses títulos de emissão bancária, esse fundo garantidor de crédito entra e honra esses papéis para eles. Então, na emissão bancária, eu costumo dizer que a gente consegue diminuir o risco, conseguir uma rentabilidade um pouquinho melhor do que no Tesouro Direto, só que a liquidez ela fica um pouco comprometida, né? A gente tem que pensar ali sempre em mais longo prazo. Tá? Dentro da renda fixa, a gente tem uma terceira opção, que é o crédito privado. O que é o crédito privado? Tá? Ao invés de emprestar meu dinheiro para o governo ou para um banco, eu empresto direto para uma empresa. Tá? Então, é como se você cortasse um intermediário, você está emprestando direto para uma empresa. Obviamente que daí a gente consegue um retorno muito mais expressivo que dentro do Tesouro Direto. Tá, Vitor, mas isso aí não é perigoso? Depende. Tá? Hoje, por exemplo, na plataforma da XP, a gente consegue ali, na hora ali, algum papel, por exemplo, de renda fixa da Vale do Rio Doce. Tá? No exterior, a nota de rating, que eu já vou explicar o que é, da Vale da Rio Doce, é maior que a do governo brasileiro. Então, o investidor estrangeiro, né, essas empresas que fazem análise de risco desses papéis são empresas que dão como se fossem notas, tá, para os papéis de renda fixa. Então, ela pega lá o papel de renda fixa de uma empresa e ela olha e fala, bom, essa empresa ela é sólida, ela não tem endividamento, a nota dela é 10. Então, é um papel que não tem chance nenhuma de dar calote. Daí ela pega outra e fala, putz, essa aqui é uma empresa um pouco mais endividada, não tem tanta geração de caixa, a nota dela é 3. Então, essa empresa já tem um risco maior de dar um calote nesse papel. Então, obviamente, é um título que vai pagar mais. Mas falando, por exemplo, de uma Vale do Rio Doce, hoje, a nota de crédito da Vale do Rio Doce lá no exterior é maior que a nota do governo brasileiro. Então, você consegue pegar um título de renda fixa da Vale do Rio Doce pagando muito mais que o Tesouro Direto e com risco, entre aspas, vamos falar assim, menor. Por que entre aspas? Porque na análise de crédito é menor. Mas a gente sabe que na estrutura ali macroeconômica, né, o governo não vai quebrar. Na pior das hipóteses, ele emite moeda. É errado. Mas isso acontece. Mas, assim, isso é só uma demonstração de como, dentro da própria renda fixa, tá, a gente consegue, às vezes, diversificar e conseguir retorno real é retorno menos a inflação, tendo um retorno positivo, sem alavancar muito o risco da carteira. Então, só dentro da renda fixa, além do Tesouro Direto, a gente tem duas opções, emissão bancária e crédito privado, e você, às vezes, consegue fazer uma carteira um pouco mais rentável nesse cenário de juros baixos. Tá? Outra opção que... Eu vou responder essas perguntas que estão vindo aqui agora já. A Iraldes, ela perguntou sobre títulos de capitalização, tá? A única coisa que eu posso falar de títulos de capitalização, e eu vou falar isso porque eu não gosto de atacar nenhum profissional, fique longe de títulos de capitalização. A única pessoa que ganha dinheiro nele é o banco, tá? Título de capitalização, ele rende menos que a poupança. É algo que o banco criou para tirar dinheiro da população. Então, se alguém te oferecer título de capitalização, fique longe disso, que é cilada. É muito melhor você fazer sua reserva de emergência no Tesouro Selic, tá? Comprar uma renda fixa, emissão bancária, enfim, ir montando sua carteira com calma ali, do que cair nesse papo de títulos de capitalização, que, não, tem um sorteio, pode ter um sorteio que você pode ganhar 1 milhão. Eu nunca conheci ninguém que ganhou isso, eu acho que ninguém aqui conhece, mas ninguém nunca conheceu
e ganhou esse tipo de sorteio, então esse tipo de coisa pode ficar longe. Tá? Outra opção que está muito em evidência nesse cenário de juros baixos é fundos imobiliários. Tá? O que são fundos imobiliários? Vamos supor que todo mundo que está aqui nessa reunião agora, a gente sentasse junto, criasse um CNPJ, cada um desse um pouco de dinheiro, então a Iraldes dá 1 milhão, a Miriam dá 2 milhões, o Fernando dá 3 milhões, a Neuza dá mais 5 milhões, a gente pega esse dinheiro junto, embaixo desse CNPJ, e compra um prédio comercial. Tá? Compramos um prédio comercial. E daí, todo mês, a gente pega os aluguéis provenientes das salas e lojas desse prédio comercial e distribui proporcionalmente a todo mundo que contribuiu, né, dentro desse fundo. Tá? Isso existe, o nome é fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário é um fundo de investimento que pega o dinheiro de vários investidores, compra shopping, compra lajes corporativas, compra galpões logísticos, compra... Enfim, tem até fundo imobiliário de cemitério, para vocês terem uma ideia. E ele rentabiliza, né, em cima daqueles imóveis e distribui os dividendos isentos de imposto de renda para os cotistas dele. Né? Qual que é o diferencial, né? Qual que são as vantagens desse tipo de investimento? Algumas. Primeiro, eu acho que é ter uma... Quando a gente fala em imóvel, normalmente o brasileiro ele se sente mais seguro. Então, quando a gente fala que por trás daquele fundo tem 7, 8 shoppings, 5, 6 galpões logísticos, normalmente nossos clientes, é algo que passa mais segurança para eles. Né? Então, acho que essa seria a primeira vantagem. A segunda, eu acho que é a diversificação. Tá? Como assim diversificação? Vamos supor que você tem 500 mil reais e você vai comprar um apartamento para alugar e ter uma renda proveniente desse apartamento. Beleza. Isso é um investimento, tá? Pode não parecer, mas é um investimento de altíssimo risco. Muito mais arriscado que bolsa de valores. Por quê? Todo o seu capital, todos os seus 500 mil reais, estão dependentes de um imóvel e de um inquilino que vai pagar um aluguel. Tá? Se alguma coisa acontecer com esse inquilino, ele morrer, ele perdeu o emprego, você perdeu essa fonte de renda. Tá? O tempo que você demora para alugar esse apartamento, ele entra como negativo na conta, ele tem que ser descontado porque você tem os custos com a imobiliária, imposto, manutenção, conta de água, conta de luz, conta de condomínio, você fica pagando essas coisas, então entra como negativo na conta. Tá? E tá ali, tá tudo concentrado em um apartamento só. Você tem que achar alguém para alugar e que comece a te dar renda, né, naquele apartamento. Se você pegar esses 500 mil e diversificar em fundos imobiliários, você tem a renda proveniente dos aluguéis desses fundos. Tá? Obrigatoriamente o fundo, isso é determinado por lei, ele tem que distribuir 95% da geração de aluguéis, ele tem que distribuir para os cotistas. Então o fundo ele só pode ficar com 5%. Os 95% ele é obrigado a distribuir para os cotistas. Pegou esses 500 mil, você já tem os aluguéis provenientes sem estresse nenhum. Vai cair na sua conta da XP lá, quando você abrir a conta com a Critério, vai cair todo mês lá a renda proveniente, né, desses fundos imobiliários. Além a parte de diversificação, né, eu posso diversificar em mais de um setor de fundo imobiliário. Por quê? Com R$80 eu já consigo comprar uma cota de um fundo imobiliário. Então, se eu tiver R$1.000, eu consigo, às vezes, comprar 10 fundos imobiliários diferentes, um de shopping, um de lajes corporativas, um de prédios comerciais, um de galpões logísticos, um de loteamento. Eu consigo diversificar meu risco em vários setores diferentes. Então, eu não fico dependente de um inquilino, não fico dependente de um setor que é moradia. Eu diversifico esse dinheiro. Com R$1.000, imagine com 500 mil que eu consigo fazer diversificando. Né? A terceira vantagem que eu vejo é a liquidez. Como assim liquidez? Se você for vender um apartamento hoje, eu acho que muitos de vocês já passaram por essa experiência, um apartamento de 500 mil. Tá? Preciso do dinheiro para já. Eu vou conseguir vender por 500 mil? Muito dificilmente. Né? Eu vou ter que abrir mão um pouco desses 500 mil para conseguir me desfazer rápido. Até vender, até achar um comprador, até vender, até regularizar, até esse dinheiro está na minha conta, tá? Imagina quanto tempo não passa. Liquidez
nada mais é que a facilidade que um ativo ou um produto financeiro ou um imóvel, ele tem, a rapidez que ele tem de virar dinheiro na minha conta corrente para usar. Tá? Quando se fala em liquidez no mundo financeiro, é isso. Quanto tempo que demora para esse ativo ou esse produto financeiro estar em conta corrente disponível para ser usado? Então, a liquidez de um apartamento, a gente pode concordar que é extremamente baixa, porque até eu vender, até esse dinheiro estar disponível na minha conta, até eu poder, de fato, usar esse dinheiro, é muito tempo. Tá? Qual que é a liquidez de um fundo imobiliário? Os fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa, tem negociação todo dia. Então, se eu quiser vender meus 500 mil reais hoje, eu consigo vender hoje e em 2 dias o dinheiro está na minha conta. Tá? Então, a liquidez seria a terceira vantagem. Qual que é a desvantagem de fundos imobiliários que eu vejo? A desvantagem é a própria liquidez. Por que isso é uma desvantagem? Como tem negociação todo dia, tá? Como tem cotação do valor da cota dos fundos imobiliários todo dia, você vê a variação do preço todo santo dia. Então, por exemplo, vamos supor que naquele nosso exemplo, vamos supor que a gente compra um prédio lá naquele exemplo que eu dei, né? Dificilmente, todo dia a gente vai ligar para o nosso corretor de imóvel e perguntar: oi, Zé, quanto que estão pagando no meu prédio hoje? Vamos supor que o prédio vale 100 milhões. Daí o Zé fala para a gente: hoje estão pagando 99. Beleza, Zé, até mais. Daí no dia seguinte eu ligo para ele: oi, Zé, quanto estão pagando no meu prédio hoje? Hoje estão pagando 102 milhões. A gente não vai fazer isso. Porque no fundo imobiliário, tá, essa informação está disponível todo dia no seu celular. Então eu costumo falar que a vantagem do fundo imobiliário, a liquidez, também é uma desvantagem. Porque talvez se a gente não visse esse movimento de mercado todo dia, né, as pessoas se sentiriam muito mais confortáveis em investir em fundos imobiliários. Mas não, tem negociação de cota todo dia. Então, se você comprar uma cota de 100 reais hoje, amanhã ela pode estar em 99, 98, 97, 102, 103, 105, 100, e vai pagando os dividendos normais. Mas ela tem essa variação. Então, eu costumo falar que a desvantagem do fundo imobiliário é também a vantagem, a liquidez, né? Porque tem negociação todo dia e, por conta disso, a gente acaba tendo variação de preço. Por que fundo imobiliário é uma alternativa boa em épocas de juros baixos? Tá? É até relativamente fácil você encontrar fundos imobiliários que pagam, sei lá, 6%, 7% de dividendo no ano. Né? Isso com uma taxa de juros de 2% é quase 3, 4 vezes o que a taxa de juros rende. Então, se eu acho um fundo imobiliário lá que está pagando dividend yield, que a gente chama, que é quanto de dividendo esse fundo me entrega, acima de 2%, eu já posso considerar isso um bom negócio. É por isso que os fundos imobiliários eles cresceram tanto e estão crescendo no Brasil. Porque o cenário de juros baixo favorece muito eles. Né? Por que eu vou comprar lá um fundo imobiliário se eu tenho 14% ao ano garantido na renda fixa? Não faz sentido. Não. Eu vou para o fundo imobiliário para ter lá os dividendos, a valorização para a cota, se isso for um negócio interessante para mim. Esse conceito de custo de oportunidade é muito importante quando a gente fala em investimento. Quanto que eu estou deixando de ganhar, sei lá, numa aplicação conservadora para aplicar aqui? Né? A gente sempre tem que ter isso em mente. Então, esse é um produto interessante para esse período de juros baixos e acho que é algo que o brasileiro gosta muito, imóvel, historicamente. O brasileiro ele se sente muito confortável imobilizando dinheiro. Isso é um jeito de você imobilizar seu dinheiro, só que de um jeito bem mais fácil, né? Cortando intermediários. Né? E também a gente tem a Bolsa. Né? Bolsa é algo que sempre causa muito nervosismo do brasileiro. O brasileiro costuma achar que Bolsa é cassino, mas não é. Né? Bolsa nada mais é que você se tornar sócio das maiores empresas do país. Então, por exemplo, a gente tem o Itaú, listado lá na Bolsa. FIIs não tem o fundo garantidor. Perfeito, Ney. FIIs não tem fundo garantidor. A única coisa que tem fundo garantidor é emissão bancária. Emissão bancária é a única coisa que tem fundo garantidor. Então, só papéis de renda fixa emitidos por bancos têm fundo garantidor de crédito. Tá? Nem o Tesouro Direto tem fundo garantidor de crédito. O Tesouro Direto não tem. Se o governo der default, que a gente chama, não pagar, resolver não pagar, a gente não recebe. Agora, só a emissão bancária tem fundo garantidor de crédito. FII não tem fundo garantidor de crédito, até porque não tem sentido, né? O fundo garantidor de crédito é para honrar uma dívida em caso de calote. Então,
O fundo imobiliário ele não é uma dívida, né? Ele é uma cota de um fundo, então não entra nessa parte. Ações, né? Então, eu posso me tornar sócio das maiores empresas do país. Quando eu me torno sócio de uma empresa, vamos supor que a gente forme aqui uma empresa, né? Vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma fábrica, vamos abrir um restaurante, vamos abrir um shopping, vamos abrir uma empresa nossa aqui. Dificilmente, né, a gente espera ver um resultado expressivo em coisa de 2 meses, 3 meses, 6 meses, até um ano, né? Quando você se torna sócio de uma empresa, você aposta no crescimento de uma empresa, a gente fala em um investimento de longo prazo. E a visão para investir em bolsa tem que ser a mesma coisa, né? Você está se tornando sócio de um negócio. Então, eu estou comprando ação do Itaú, eu estou me tornando sócio do maior banco do hemisfério sul do mundo. Fundo garantidor desculpa, eu costumo ir lendo as perguntas e já respondendo, tá? Já respondo. Eu me torno sócio das maiores empresas do país na bolsa, né? Então, vamos supor, comprei lá uma ação do Itaú, me tornei sócio do maior banco do hemisfério sul do mundo. Só a título de curiosidade, o Itaú, ele distribui em dividendos, tá? E você, como sócio do Itaú, você recebe esses dividendos na sua conta corrente, algo em torno de 6, 7% ao ano, tá? Então, eu comprando uma ação do Itaú, eu já posso receber entre 6 e 7% ao ano de dividendos no ano. Itaú, uma empresa que cresce mais ou menos 20% todo ano, extremamente resiliente, setor bancário, né, é um setor extremamente resiliente que ganha dinheiro todos os anos, nunca perde, e você vai lá e se torna sócio dessa empresa, né? Qual que é o problema, né? Mesma coisa que fundo imobiliário, você vê a cotação dos preços todo santo dia. E nós, seres humanos, nós somos seres emotivos, né? Então, no período ali do coronavírus, a gente teve o mercado caindo, o Ibov, né, que é o mercado de ações brasileiro, ele caiu em torno de 40%, né? Para vocês terem uma noção. Então, muita gente vendeu coisa na baixa. Tô com o Itaú na minha carteira, o maior banco da América Latina, um grande distribuidor de dividendos. Eu comprei ele eu vou falar um preço hipotético aqui, tá? Não é o preço real dele. Eu comprei ele a 10. Ele está a 6. Por que eu vou me desfazer desse ativo? Por que eu estou falando isso? Para frisar a importância da visão de longo prazo, principalmente quando a gente fala em ativos de bolsa. Como que se investe em bolsa? Como que você minimiza os efeitos, os erros na parte de investimento em bolsa, por exemplo? Alongando o seu prazo de investimento, né? Pegar a bolsa americana, por exemplo, em média, o rendimento do S&P, que é o mercado acionário americano, é algo em torno de 10 a 11% ao ano. Isso é médio. Tá, isso significa que você vai ganhar 10% ao ano, todo ano? Não. Significa que em um ano ele vai render 30%, no outro ano ele vai render 10%, no outro ano ele vai render negativo. Mas se você pegar ali um prazo de 10 anos, 5 anos, muito provavelmente você vai ficar dentro dessa média. Então a gente tem que, quando a gente fala de bolsa, ser sócio de uma empresa, ganhar com o crescimento dela, a gente está sempre falando em visão de longo prazo. Tá? Então, é muito importante que hoje, né, a gente faça essa divisão dentro da carteira. Eu falei lá atrás do Tesouro Direto como reserva de emergência. Eu tenho lá 100 mil reais para investir, né? Vou virar cliente da Critéria. Eu sou uma pessoa já de mais idade, não tô querendo arriscar muito, né? Como que eu vou distribuir minha carteira? A gente pode deixar ali uma grande parte líquida. Uma outra parte a gente coloca em emissão bancária e outra parte em crédito. E, 5% a gente coloca em bolsa. Vamos supor que a China entra em guerra com os Estados Unidos, os deputados lá de Brasília são todos presos, né? Todos os ministros do Brasil são presos, um cenário apocalíptico acontece e a bolsa cai 50%. Se você tinha 100 mil e você tinha 5 mil em bolsa, os 5 mil lá, beleza, vão virar 2,5 nesse curto período por conta do cenário, né, catastrófico que a gente encontra. Agora, o resto da carteira, ela continua rendendo, ela continua diversificada. E assim, aqui eu só falei de 2 ou 3 produtos, tá? A gente tem, assim, em termos de mercado financeiro, é até
engraçado, assim, a variedade de produtos que a gente tem. Eu vou falar de mais um só para vocês terem noção do tipo de produto que você encontra na plataforma, por exemplo, da XP hoje. Eu vou falar do COI. O que é o COI? Certificado de Operação Estruturada. Tá? Qual que é a desse produto? Né? Vamos supor que a gente compre um COI, que inclusive está disponível na plataforma da XP hoje, bidirecional da Bolsa Americana. O que é isso, Vitor? Vamos lá. COI bidirecional da Bolsa Americana. O COI, ele tem 100% do capital protegido. Tá? Então, se eu coloquei 5 mil reais, no pior das hipóteses, eu tiro meus 5 mil reais. Tá? Beleza. Se a Bolsa Americana subir, o meu COI vai subir junto. Tá? Se a Bolsa Americana cair nesse COI, que é bidirecional, por exemplo, eu também vou ganhar na queda até uma queda de 30%. A partir da queda de 30%, o meu ganho para, e eu ganho só 30%. Então, o COI é uma forma de quem não quer perder dinheiro, digamos assim, se expor à Bolsa. Ah, Vitor, eu ganho na alta, eu ganho na queda, e na pior das hipóteses eu tiro meu dinheiro, 100% do meu dinheiro de volta? Sim. Tá. Qual que é a pegadinha aí? O que você está me enganando? Não existe isso. A pegadinha é o seguinte, o COI, ele tem um prazo de 5 anos, né? Então, ele não tem liquidez antes disso. Então, você vai carregar essa posição por 5 anos. Tá, mas mesmo assim eu não posso perder dinheiro? É exatamente isso. Você vai tirar, pior das hipóteses, seus 5 mil reais, você vai tirar seus 5 mil reais de volta, né? No prazo final de 5 anos. Tá, não, ainda tá muito bom para ser verdade. Qual que é a pegadinha? A pegadinha é o seguinte, lembra que eu falei de custo de oportunidade? 2% ao ano, que é o custo de oportunidade hoje? A pegadinha é que se você colocar os 5 mil e ganhar menos de 2%, você perdeu. Você deixou de ganhar, então você perdeu. Não concordam comigo? Faz sentido, né? Você perdeu. Então, o risco do COI é o custo de oportunidade, por exemplo, né? Eu poderia ter pego esse dinheiro e feito outra coisa com ele, investido, sei lá, numa ação que subiu 20%. Não, mas eu coloquei no COI. Ah, beleza. É um produto justo. Por quê? Porque o custo de oportunidade hoje, de 2% ao ano, ele é muito baixo. Então, ele se torna um produto interessante por conta do cenário que a gente encontra, porque eu só estou deixando, na pior das hipóteses, 2% ao ano na mesa. Se eu tivesse uma taxa de juros de 14% ao ano, seria um produto que não faria sentido nenhum, porque eu tenho 14% ao ano garantido na renda fixa. Então, por que eu vou travar meu dinheiro por 5 anos para talvez tirar mais que isso? Não faz sentido. Mas no cenário de 2% ao ano que a gente se encontra, vale a pena, às vezes, você pegar lá de uma carteira de 100 mil, 5 mil e colocar em COI. Porque vai ter 100% do capital protegido e muito provavelmente você vai tirar bem mais do que 2% ao ano. A gente está falando do mercado americano, o mercado mais resiliente do mundo, enfim. Então é algo que eu acredito, a gente hoje na Critera, né, a gente vê como um produto interessante para alguns clientes, né, desde que ele possa abrir mão da liquidez nessa parte da carteira. Então, eu quis exemplificar esse produto só para vocês verem que o mercado financeiro ele é muito mais amplo, ele tem uma infinidade de produtos, fundos de investimento, fundos internacionais, fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos com exposição em outros mercados, enfim. Você hoje consegue se expor, independente da quantidade de dinheiro que você tenha, você consegue se expor a todos esses tipos de produtos. Hoje, na XP, por exemplo, você com R$1.000 você consegue investir num fundo americano que, tem 200 anos de história, a Western Asset, que passou pela crise de 29, passou pela crise de 2008 e está lá firme e forte com sei lá quantos fundos sob gestão. Com R$1.000 você tem acesso a esse fundo hoje na XP. Então a XP ela democratizou, ela abriu esses fundos para todo mundo, coisa que antes só rico tinha acesso, hoje com R$1.000 você tem acesso na XP, né? Então hoje, sei lá, com capital considerado baixo por muitos, você consegue ter uma carteira bem diversificada em todos esses tipos de ativos. Tá? Eu vou começar a responder perguntas que está começando a chegar. Eu basicamente era isso que eu tinha para falar. Então, se alguém tiver alguma pergunta e quiser abrir o microfone, pode falar. FIIs não tem fundo garantidor. Fundo garantidor é o caso da poupança? É isso? Assim, mais ou menos. Tipo, se você tem uma poupança num banco e esse banco quebra, você né, tem esse, mas é mais para renda fixa, tá? Fundo
Fundo garantidor de crédito é mais, por exemplo, um CDB. Eu comprei um CDB do banco, esse banco quebrou, ele não vai conseguir honrar com o CDB que ele emitiu, o fundo garantidor de crédito entra e honra, né, para mim. A Iraúde te perguntou, quem tem pouco dinheiro, por exemplo, 10 mil reais, onde você consegue investir já que poupança não rende nada? Depende. Qual que é a sua necessidade por liquidez? Você precisa desse dinheiro, você precisa ter acesso a esse dinheiro rápido? Se sim, Tesouro Selic. Agora, se é um dinheiro que você pode, talvez, que você não venha a precisar em curto prazo, a gente já pode diversificar ali em um crédito privado, em uma emissão bancária, às vezes até em alguns fundos de investimento. Tá? Então, depende muito da sua necessidade de liquidez. A primeira pergunta que você tem que fazer quando você fala em uma carteira de investimento é: qual que é a minha necessidade de liquidez? Quanto desse dinheiro eu preciso ter acesso rápido? Definindo a necessidade de liquidez, enquadrando no perfil, o resto a gente faz, o resto é relativamente fácil. O Ney Níbia falou, tenho conta na XP. Se você já tem conta na XP e você quer ser atendido pela Critéria, tem como, tá? Daí a gente conversa depois. Alguém tem mais alguma pergunta? O que eu tinha para falar era mais ou menos isso. Não sei se alguém tiver dúvida de algum produto financeiro, alguma dúvida econômica, tipo, por que o dólar está subindo, sei lá, pode mandar aí que eu vou respondendo tudo. Pessoal, eu queria agradecer ao Vitor, acho que foi bem esclarecedor, né? Tem mais uma pergunta aqui. LCI e LCA são títulos de emissão bancária? Sim, LCI e LCA, eles são títulos de emissão bancárias e são muito interessantes porque eles são isentos de imposto de renda. Por quê? LCI é um título em que você empresta dinheiro para um banco para ele fomentar a parte de construção civil, e LCA é a mesma coisa só para agricultura. Então, o governo isenta esses papéis de imposto de renda exatamente para a gente botar dinheiro e deixar esse mercado mais aquecido. Então, LCA e LCA, você tem a garantia do FGC por trás e você tem isenção de imposto de renda neles. Então, eu gosto muito de LCI e LCA, apesar de não pagar tanto, às vezes, como um crédito privado, mas pelo fato de ter o fundo garantidor de crédito por trás, né? Então, ali para diversificar a carteira é bem interessante. Tenho 65 anos e gostaria de investir em PCA. É uma boa opção? Sim. Assim, tem várias maneiras de você investir, se expor à inflação, né? Você pode se expor à inflação tanto em tesouro direto, quanto em crédito privado, quanto em emissão bancária, quanto até em fundos de investimento de inflação, tá? Tem fundos de investimento que eles tentam superar o índice do IPCA ativamente. Então, assim, vai depender também muito da sua necessidade de liquidez. Mas quando a gente fala de IPCA, você tem que ter um pouquinho de visão de longo prazo, porque os papéis indexados a IPCA, eles acabam tendo uma volatilidade parecida até com a ação no curto prazo. Bom, a inflação diária, né, ela se mexe muito. Então, quando a gente fala de IPCA, a gente está falando do investimento de mais longo prazo, tá? Não é igual o Tesouro Selic, por exemplo, que, minha reserva de emergência eu vou deixar em IPCA, não. Tá? Vale a pena investir em euro, dólar? Parte da carteira, sim, tá? Você pode investir num fundo de investimento, por exemplo, que compra ações dos Estados Unidos em dólar. Então, você vai estar exposto à variação da carteira de ações daquele fundo e à variação do dólar. Então, hoje aqui na Critéria, todas as nossas, aliás, tanto a carteira moderada quanto agressiva, a gente sempre coloca parte em fundos internacionais com variação cambial, exatamente para proteger parte do capital do cliente para cenários de estresse interno ou cenário de estresse mundial. Por que a gente faz isso? Né? Num cenário de estresse global, ou qualquer coisa que aconteça, o dólar sempre vai subir. Por quê? Porque o mercado americano é o mais seguro do mundo. Então, se acontece qualquer coisa, todo mundo compra dólar para investir nos Estados Unidos, para comprar bonds do governo americano, para comprar ações de empresas americanas. Se todo mundo vai comprar, né, se todo mundo vai para a segurança do mercado americano e todo mundo compra dólar, o dólar dispara. Então, é sempre bom ter, sim, uma parte da carteira em dólar para isso. Qual o melhor investimento em termos de liquidez a curto prazo? O Tesouro Selic. Título de previdência, interessante ou não? Vamos lá. Fundos de previdência. É um assunto à parte. Os fundos de previdência que os bancos ofereciam, eles sempre foram produtos muito, eu não vou falar ruim, porque com a taxa de juros alta, eles até entregavam resultado, mas hoje eles se tornaram produtos ruins. Por quê?
Os fundos de previdência, eles sempre tiveram muita regulação, tá? Os gestores, né, de fundos de investimento, eles não tinham interesses em ter fundos de previdência, porque sempre foi algo muito amarrado pelo governo. Não, você tem que ter tanto em título de tesouro, você não pode se expor em ação. Então, os grandes gestores do mercado financeiro, e os grandes gestores do mercado financeiro, eles não estão nos bancos, eles estão em gestores independentes, porque, bom, por que eles vão ficar trabalhando para bancos se eles podem pegar todo o lucro para eles em gestor independente, né? É evidente. Eles não tinham interesse em fazer isso porque tinham muitas amarras, mas isso mudou, tá? Então, hoje, os melhores fundos de investimento do mercado, inclusive fundos com performance notáveis, como o Fundo Verde, do Luiz Stuberger, o Legacy, que é um fundo que... Então, hoje, fundos de previdência são uma excelente opção, porque além de você ter exposição nos melhores fundos do mercado, você tem benefício fiscal e ele não cai em inventário, em caso de morte. Então, fundos de previdência são interessantes. Detalhe, fundos de previdência podem ser portabilizados. Então, vamos supor que você está num fundo ruim do banco. Isso acontece, porque fundo de banco cobra taxa de administração alta. Vamos supor que você está num fundo lá ruim do Itaú, e você quer vir para a XP, você consegue fazer a portabilidade desse fundo sem resgatar, sem pagar imposto de renda, sem ter custo nenhum. Tá? Isso é algo que a gente faz todo dia. Então, fundos de previdência, hoje sim, são um produto interessantíssimo. Até para proteção, né, proteção de patrimônio. Perspectiva do preço de dólar nesse segundo semestre. Cara, se alguém te falar que sabe o preço de dólar, pula fora. É impossível saber o preço do dólar. É impossível. Não existe ninguém que saiba. Eu não faço ideia quanto vai estar o dólar amanhã. E se alguém falar que sabe, está mentindo. Expectativa de aumentar ou cair nos próximos meses também. Não tem o bola de cristal. Só com bola de cristal também é essa. Mas é sempre interessante ter uma... É o que eu falei de diversificação. Você não vai colocar todas as cestas em um ovo só. Não vou pegar todo o meu dinheiro e comprar dólar. Não. Eu tenho que ter uma parte da minha carteira em dólar, caso o dólar suba. Eu tenho que ter uma parte da carteira em bolsa, caso a bolsa suba. Eu tenho que ter uma parte da minha carteira em bolsa estrangeira, caso suba. É a mesma coisa. Sou conservadora, receosa e idosa. Devo investir onde? Hoje, na nossa carteira, né, conservadora, mais ou menos 30% dela a gente coloca em renda fixa. Tá? Então, renda fixa tradicional, né? A emissão bancária, crédito privado, uma parte com liquidez. A gente, hoje, na Critéria, a gente coloca fundos imobiliários na carteira, né, do investidor conservador. Por quê? Isso é algo que provavelmente alguns escritórios não façam. O fundo imobiliário, como eu falei, ele paga dividendos. Então, se eu tenho um fundo lá que me paga 6% ao ano de dividendos, por mais que a cota tenha variação todo dia, esses 6% vão estar garantidos. Então, eu gosto de fundos imobiliários para investidor conservador, acho que vale a pena dar uma olhada no setor e na concentração da carteira, não mais que 10% da carteira. E alguns fundos de investimento, tá? Fundos de crédito privado, fundos multimercados de baixa volatilidade também são opções boas para conservadores. Tá? No caso de gente idosa, é sempre bom ficar atento à liquidez, né? Pô, eu sou idoso, já quero aproveitar o patrimônio que eu acumulei. Então, é sempre bom ter uma parte em liquidez que te permita fazer isso, né? Devemos investir no banco sob corridas? Cara, se você for me perguntar, vou te falar para investir na XP com a Critéria, né? Mas, assim, você tem que investir aonde você se sente mais confortável, onde você se sente melhor atendido. A gente, na Critéria, atende via XP por conta do que eu falei. A XP trabalha com uma arquitetura aberta de investimento. Então, um exemplo, dentro da XP você tem fundos do BTG Pactual, que é o principal concorrente da XP. Todo dia tem notícia da XP e o BTG brigando, mas mesmo assim o BTG está lá sendo oferecido na plataforma da XP, porque a XP trabalha com um modelo de arquitetura aberta. Ela percebeu que se ela oferecer todos os produtos em um lugar só, ela vai ganhar muito dinheiro. E ela está fazendo isso, está oferecendo todos os produtos em um lugar só. Vitor, você falou aqui gostaria de saber sobre os custos, taxas para fazer aplicações. Tá, hoje na Critéria, tá, você não tem custo sobre assessoria. Tá? A gente não cobra a nossa assessoria. Então, é como se você fosse investir no banco. Tá? A gente segmenta, né, o atendimento ao cliente, né, obviamente, que por conta
o assessor ele não consegue atender o cliente de 500 mil da mesma forma que ele atende o cliente de 1.000, mas a gente segmenta esse atendimento dentro da Critéria. Então, caso você tenha interesse em ser cliente Critéria, a gente vai te receber da melhor forma possível, mas a gente acaba segmentando, né, assim, para atender melhor todos os clientes dentro da necessidade de cada um. Custo não tem, tá? Não tem, você não vai pagar uma mensalidade sobre a assessoria. Custo em fundo de investimento e renda fixa, ele é espredado. O que significa isso? Ele é tirado na emissão do produto. Então, você não paga. Você paga, mas você não paga. Vamos supor que, por exemplo, tem uma renda fixa que paga 7% ao ano e você aplica nessa renda fixa, por exemplo. Na verdade, ela não paga 7% ao ano, ela paga 7,5%. Mas ali, para você, ela parece 7%, já espredaram, já tiraram uns 5%. Então, para você, parece que o serviço é de graça. Não é, mas é. Eu costumo falar que é como se você não pagasse pelo serviço, mas paga, entre aspas, entendeu? Não sei se eu me fiz claro, não sei se ficou claro. Se ficou alguma dúvida, Claudete, se eu não consegui ser claro, porque é uma parte meio confusa, pode mandar de novo ali, pode pedir para explicar de novo, e realmente... Uma pergunta que tem aqui através do Zap vale a pena investimento em cooperativa de crédito? Assim, eu acho que investimento é investimento. Investimento é fundos de investimento, é renda fixa, é ações, isso é investimento, tá? O resto é outra coisa. Então, assim, se a gente está falando em preservar patrimônio, a gente está falando em investimento, tá? Então, investimento é, assim, ganhar dinheiro é a coisa mais difícil do capitalismo, tá? Então, eu costumo falar que investimento ou é você ir para o mercado financeiro, montar uma carteira, uma estratégia e seguir ela, ou é você pegar teu dinheiro e colocar ele na economia real. Abrir uma empresa, comprar um imóvel, exatamente fazer aquilo que eu falei. As duas coisas são investimentos. Tá? O que vai diferir para você a sua necessidade ali por liquidez, enfim. Meu patrimônio líquido está quase totalmente imobilizado. Ganho alguns aluguéis, mas o é voraz. Já estou fazendo 60 anos. Algum conselho? Assim, eu acho que vale a pena, talvez, botar no papel, né, quanto que você está pagando de imposto de renda, quanto de custo você está tendo, para ver, às vezes, se não vale a pena transformar esse ativo imobilizado em financeiro, tá? Mas, assim, é muito difícil eu falar, tipo, não, venda seu apartamento. Não vou falar isso, porque, às vezes você está com um contrato super bom e está tendo um retorno, né, que dificilmente se teria no mercado financeiro com aluguel. Mas, às vezes, é interessante colocar no papel, porque ali é interessante. A Claudete está perguntando se a XP tem atendimento presencial em Belo Horizonte. Vamos lá. A XP, ela não tem agência, tá? Ela tem escritórios credenciados como o meu. A Critéria, a gente atende no Brasil inteiro, independente da localidade, tá? Então, eu tenho cliente no Maranhão, em Brasília, Curitiba, São Paulo. Eu tenho cliente que eu nem sei o nome da cidade que ele mora, porque ele mora nos interiores aí que eu nem lembro o nome. Então, eu consigo atender você independente de onde você está. A Critéria atende você independente de onde você está. A gente só tem que te trazer para dentro da casa e ver, né, como que a gente vai fazer para te atender melhor. Então, até bom, eu acho que uma coisa que esse vírus veio para mostrar é que a gente não precisa estar no mesmo lugar, às vezes, para ter um atendimento. Eu tenho um cliente da Suécia, acabei de lembrar, o cara mora na Suécia, e é meu cliente. Então, assim, você não precisa do atendimento, você precisa achar um escritório, tá? Com certeza tem escritório da XP em Belo Horizonte, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, acho que deveria vir para Critério, mas a XP ela tem diversos escritórios que concorrem entre si pelos clientes, essa é uma maneira que ela encontrou de prestar um serviço melhor. Como faço para ter mentoria da Critério? Eu vou passar o contato e isso eu vou daí a gente conversa, né, assim, mais particularmente. Como posso saber se estou contactando uma empresa que não estou em pirâmide? Tá. Eu vou googlar aqui só para não falar besteira. O Warren Buffett, tá, pessoal? Warren Buffett, ele é o maior investidor de todos os tempos. Warren Buffett, ele teve um retorno médio nos investimentos dele, tá?
mais ou menos 1,2% ao mês. Tá? Se alguém chegar para você prometendo um retorno garantido superior a 1,2%, não, pô, investe comigo que você tem 5% ao mês garantido. Pô, em um ano você vai estar na capa da Forbes, então, como um dos maiores bilionários do planeta. Tá? Então, sempre desconfiem de gente que oferece retorno garantido super alto. Tem como tirar 5% ao ano? Tem. Não é possível. Mas não garantido. Garantido não. Né? Pelo amor de Deus. Então, assim, sempre desconfie de gente que oferece retorno garantido alto. Não existe retorno garantido alto. É exatamente isso que eu falei. Se tem lá um cara que diz que ganha 5% ao mês, garantido com criptomoeda, mano, esse cara em 6 meses ele vai estar na capa da Forbes e em 10 anos ele vai ser dono da metade do PIB brasileiro. Então, é só a gente ter um pouquinho assim de, né, um pouquinho de pesquisar um pouquinho, assim, pensar um pouco, pô, 5% ao mês, se eu botar 100 mil, se eu botar R$ 1.000, né, 5% ao mês, quanto que eu vou ter em 5 anos? Não, eu vou estar milionário. Peraí, alguma coisa errada, né? Então, sempre vou pensar assim, não atendimento presencial, quais os meios de contato? Hoje, na Critéria, assim, eu tenho cliente, eu fico na filial de Curitiba, né? A gente tem 9 escritórios espalhados pelo Brasil. Eu dificilmente vejo meus clientes de Curitiba, tá? Dificilmente eu me encontro face a face com eles. Hoje a maioria só quer as informações via WhatsApp, e-mail, só quer falar por telefone. Então, não fugiria muito disso, tá? Ali o pessoal tá já passando o contato de quem quiser meu contato, só pedir ali para o Fernando que ele passa, né? Alguém tem mais alguma pergunta relativa à economia, a qualquer coisa? Deixa eu falar um pouquinho. Claro. Acho que você foi uma das palestras, a gente teve mais perguntas aqui. O pessoal gostou tanto que a Zezé falou que quase queimou o bolo dela. Ô, louco. Queimou, o culpado é você, entendeu? A gente está realmente vivendo um mundo novo. Eu já passei teu contato para algumas pessoas aqui que já pediram. Né? O Vitor, por exemplo, fica em Curitiba, mas a pandemia ensinou muita coisa nova para a gente. Né? A gente sempre viu a tecnologia como um bicho de 7 cabeças. Ao mesmo tempo que ela afastou todo mundo, ela juntou todo mundo. A prova disso é que a gente tem gente aqui de Curitiba, Bahia, Pará, Rondônia, Rio de Janeiro, e me perdoe os estados que por acaso eu esqueci. Né? Então, hoje o mundo está muito, muito pequeno. Né? Então, assim, eu acho que o presencial cada vez mais, infelizmente, vai reduzir, né? E o digital cada vez mais vai aumentar. Né? Em alguns casos são bons, em outros casos são ruins, né? Porque nada substitui um abraço. Né? Eu acho que o abraço, por melhor que existe evolua na tecnologia, nada vai substituir um abraço. Né? Então, eu queria agradecer. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu botei o zap aí do Clube Anaspes. Tá? A palestra vai ficar gravada também, para depois as pessoas assistirem. Gostaria de agradecer mais uma vez o Vitor, que trouxe uma luz aí para um. Estava conversando aqui com um dos diretores, né? Ele falou que realmente a gente é um assunto meio nebuloso ainda para a gente. Né? Eu me incluo nisso também. É uma coisa que a gente sempre fica com receio. Existe um romantismo muito grande na Bolsa de Valores. Você assiste um filme, o cara fica rico de uma hora para outra. O cara investe, 10 anos depois o cara está milionário. E não é assim que acontece no mundo real. No mundo de Alice funciona assim, mas no mundo real não é assim. Então, queria agradecer mais uma vez ao Vitor, agradecer ao Arthur também. O Arthur também é um grande gerador de lives, né? Eu vou abrir aqui um pouquinho para o Arthur falar um pouquinho também da Integrar, falar das. Ele tem hoje no clube, eu acho, umas 10 empresas, até nem sei. Ele está fatiando um pouco as empresas para ter uma visibilidade melhor. Então, vou abrir 5 minutinhos aí para o Arthur falar um pouquinho. Se quiser falar da tua live amanhã também, que vai ter, né? Arthur, toda quinta-feira tem uma live diferente. Está contigo a palavra aí, Arthur. Teu microfone está fechado. Teu microfone está fechado, Arthur. Não está saindo a tua voz. Não. Está com algum...
A Fabiana falou que gostou muito do assunto, que seja mais didático, né? Mas é um assunto que realmente ele é meio complicado, né? Assim, tem algumas coisas tem umas particularidades muito grandes, né? E pediu a gente trazer mais gente para falar sobre esse assunto. Arthur, conseguiu aí acertar teu microfone? Arthur agora congelou. Arthur? Zezé falou também que gostou muito. A Sônia falou que é um assunto muito importante. Não sei se o Arthur ainda está na reunião. Acho que o Arthur caiu. O Arthur me passou que amanhã ele vai ter uma live. Até também, se quiser, pode me mandar aí um zap. Arthur, tu tá sem som ainda. Eu vou falar aqui por você. É a live do Arthur amanhã. Só procurar aqui. Envelhecimento saudável. Não diz muito pra gente que todos nós somos muito novinhos, né? Todos estamos na flor da idade ainda, entendeu? Eu, por exemplo, fiz 15 anos ontem, né? Novo, né? Então, vai ser amanhã às 20 horas. Então, quem quiser, me manda um zap que eu mando aqui o link para vocês. Quem vai fazer é o doutor Wellington Epaminondas, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Se eu for ler os títulos dele todo aqui, a gente vai ter mais uma hora de live. Então, quem quiser, me manda. Fala, Arthur. Agora melhorou? Sim, agora está com som. Agora sim, agora eu tô com áudio aqui. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, parceiros aí da NASPES. Eu sou Arthur Figueiredo, da empresa Integrar Negócios. Sou parceiro do Fernando aí da NASPES já há um tempo. E a Integrar tem aí um banco de empresas de vários segmentos. E uma das empresas que a gente faz muita parceria é a locadora de veículos. Então, líderes na Movida, que a gente tem preço diferenciado. Então, foi até isso que o nosso amigo Fernando comentou, né? O Vitor aí é um homem que tem um domínio aí das finanças, né, das aplicações. Muito boa palestra. Parabéns, Fernando, aí pela iniciativa. Parabéns ao Clube Anaspes. E conta sempre com a parceria da empresa Integrar. E amanhã nós vamos ter uma live muito especial com o Dr. Epaminondas sobre envelhecimento saudável. O Dr. Epaminondas, ele trabalha muito com a questão não só da questão dos hormônios, como a questão do complexo vitamínico também, entendeu? Além da qualidade de vida de cada cidadão. Então, eu tenho certeza que amanhã todos vão sair edificados e muito bem informados sobre a sua saúde. Então, por favor, compareça, é uma parceria também da Integrar com a NASPES, então todos estão convidados. Beleza, Fernando? Obrigado, viu? Valeu, Vitor. Obrigado aí pela palestra. Bem, gente, então, obrigado. Uma boa noite a todos vocês. Lembre-se que hoje é o dia do cachorro quente. Não deixem de comemorar. Fiquem com Deus, se cuidem. A gente está vendo qual vai ser a palestra da próxima semana. A gente está com alguns temas, tá? Um que foi sugerido por um dos nossos diretores. Não sei se vocês sabem, a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida. É um assunto bem sério até, bem importante aí. Então, a gente está tentando ver qual vai ser, mas a gente informa para vocês. Esperamos na próxima contar com todos vocês aqui novamente. Vitor, mais uma vez, obrigado. Arthur, obrigado. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite e fiquem com Deus. Valeu, tchau. Um abraço.